Êxodo 20, 18. É o segundo livro da tua Bíblia. E a palavra de Deus diz assim: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos, pois não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé, Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Repete assim comigo: o povo estava de longe em pé, Moisés, porém, se chegou à nuvem escura aonde estava Deus. Obrigado, Pai, por essa palavra, Senhor. Que o Senhor venha continuar manifestando aqui agora, Senhor, através da palavra. Eu sei que o Senhor já se manifestou na adoração, o Senhor está conosco, mas queremos que agora, através da palavra, o Senhor se revele a cada um de nós. O Senhor mostre os teus caminhos, o Senhor mostre os nossos erros, as nossas imperfeições, porque nós queremos ser aperfeiçoados por Ti, pela Tua palavra. Nós queremos ser completos pela Tua palavra, meu Pai, em nome de Jesus. Que nessa noite o verbo vivo de Deus possa falar conosco. Amém. Você pode se sentar. A história da humanidade, querido, é a história de alguém que se perdeu e não sabe mais como voltar para o caminho do Éden. Mas a história de Deus é a história de um Deus que faz de tudo para buscar aqueles que estão perdidos e trazê-los de volta para si. Amém? Essa é a faceta de Deus. A faceta do homem é estar perdido e longe. A faceta de Deus é buscar aqueles que estão perdidos. E nós vemos que desde que Adão pecou, até que Deus não levantasse um povo ali no deserto, um povo escolhido, da onde ele tirou cativo do Egito, Deus não se manifestava a ninguém. Você não vê nenhuma manifestação de Deus. E quando Deus tira esse povo do Egito, e ele está ali no Monte Sinai, ali começa Deus de novo a fazer um caminho inverso para trazer o homem para perto de si. Amém? Você sente que Deus quer você perto dele? Sim ou não? Sente mesmo? Ele quer, querido, você bem perto dele. Eu não digo nem perto, mas eu digo assim que ele quer você dentro dele. Que ele quer você totalmente envolvido por ele. E Deus quer fazer isso com a gente. Amém? A humanidade tem andado tão longe, tão perdida. Tão perdida. Eu quero, com você, dar uma caminhada aqui, começando com esse texto que nós acabamos de ler, que Deus queria, na realidade, se você ler um capítulo antes, que todo o povo tivesse com Deus, mas Deus conhecia o coração do povo, o povo todo não podia estar lá, é um coração pecaminoso. Mas aí, nós vamos ver em primeiro lugar, que Deus queria, Deus começou devagar, Ele queria estar perto. Então, até ali na história da humanidade, do pecado de Adão até o Monte Sinai, Deus não se manifestava. Mas agora Deus vem perto. Aonde que Deus vem então? No cume do monte. Deus não chegou no meio do povo, Deus começou no cume do monte. Então Ele começa a estar perto. Ele vem com o seu carro. Qual que é o carro de Deus? A sua nuvem. Ele desce com o seu carro, né? E Ele para ali em cima do monte, mas a nuvem não desceu no meio do povo, ela primeiro desceu no cume do monte. Então você vê que Deus começa devagar ao caminho de volta para entrar no homem de novo, buscar o homem para trazer ele para perto de si. Mas todo aquele pessoal fugiram dessa
reunião com Deus no Monte Sinai. Nós vemos aqui que o povo disse assim: Moisés, fala tu com ele, nós vamos ficar de longe. E eles de longe olhavam. De longe olhavam. Olha, querido, Deus querendo um contato com a humanidade, e a humanidade querendo se afastar. E na realidade Deus não precisava da humanidade, mas Ele quis vir resgatar aquilo que Ele criou. E aí a humanidade se afasta. O povo de Deus que estava ali, chamado a ser povo de Deus, se afasta. Por quê? Eles traziam ainda no coração um coração de escravos, porque eles ficaram tanto tempo como escravos no Egito. E o coração de escravo, ele tem medo do seu senhor. Diz assim comigo: coração de escravo tem medo do seu senhor. Olha lá, eles ficaram de longe porque tinham medo do Senhor, porque o coração deles ainda era um coração de escravos. Tinham medo do Senhor, mas não tiveram medo de pegar ouro e derreter e fazer a imagem de um bezerro para adorar. Olha como o coração do homem é mau, querido, por si. O coração do homem sem Deus, escravo do pecado, ele é mau. Ele tem medo de Deus, tem medo de se aproximar de Deus, mas não tem medo de pecar. Nós vemos isso no coração das pessoas. Você vai chamar alguém para chegar mais perto de Deus. Você vai chamar alguém para fazer um estudo com ela. Você vai chamar alguém para vir para o culto. Ela tem medo, ela não fala que tem, mas lá dentro ela tem medo do Senhor. Porque ela ainda é escrava do pecado, ela ainda está no Egito. E o escravo tem medo. Então ela diz: não, agora não, deixa para mais para frente. Agora eu não estou muito legal, agora eu preciso melhorar, espera um pouco. Não, rapaz, mas se Deus chamar hoje pode ser o último dia da sua vida, dá a sua vida ao Senhor. Não, espera mais um pouco. Então, é aquela coisa de ficar distante, querido. E isso não acontece só quem está lá fora e não vem para a casa de Deus. Acontece com muitos que estão dentro da casa de Deus, mas ainda continua com o coração de escravo. Mas Deus quer começar aqui, nós vemos, a chegar mais perto. Nesse nível que as pessoas contemplam Deus de longe. Querem que os outros vão orar por Ele, querem que os outros vão buscar por eles. Ficam escolhendo Moisés para subir no monte, mas eles mesmos não vão à presença do Senhor. Então nós vemos Deus devagarzinho se achegando. Ele desce com seu carro no cume do monte, mas o povo estava lá longe, lá embaixo. Mas Deus não queria ficar aqui, querido. Deus queria estar com o povo. Mesmo ainda que ele soubesse que o povo ia fazer um bezerro de ouro, que o povo tinha medo dele, mas ele queria se apresentar a esse povo. Amém até aqui? Glória a Deus. Aí o que acontece? Deus não se contentou em ficar perto, Deus queria estar junto. Diz assim comigo: Deus queria estar junto. Por isso que Deus desce do monte. Ele vai aonde depois? Vamos ver se você já leu o livro de Êxodo. Ele estava no monte. E depois, aonde que ele foi com o carro dele? Ele desce no tabernáculo, na tenda de Moisés. Primeiro era a tenda, depois fez o tabernáculo. Olha lá, ele estava longe, a milhares de metros de altura, e de repente ele diz: não, eu preciso chegar mais perto. E aí ele vem no meio, quase 3 milhões de pessoas acampadas, cada um com a sua tribo, eram 12 tribos, e lá no meio onde se faz o tabernáculo, ele foi uma desculpa de Deus, só para ele estar no meio do povo. Querido, é o pai que mesmo que ele vê que os filhos são ruins, que os filhos são maus, que os filhos ainda são escravos, mas ele ama, ele diz: eu preciso chegar mais perto, eu preciso sentir o cheirinho, eu preciso que ele sinta o meu cheiro, nós precisamos ficar mais perto, mais entrelaçados. Aí ele vem no tabernáculo, e ali você vai ver que a nuvem estava tanto no tabernáculo, como em cima do povo, de dia para proteger do sol e à noite como coluna de fogo. Mas Deus agora se achega mais perto. Deus agora não está só perto, mas agora Ele está junto. Então esse nível, querido, fala do quê? Daqueles que só querem o benefício,
mas não querem nenhum compromisso. É o crente gato. Ele gosta do ambiente, mas não gosta do dono. Sim ou não? Gato não é assim? Deixa faltar alguma coisa pro gato para ver se ele fica lá com você. Ele sai por aí procurar comida, ele vai para outro lugar. O cão já não, o cão já tem uma fidelidade diferente, né? Você vê mendigos andando para a rua, passando fome, e o cão não larga dele. Está lá só, dá até para tocar harpa na costela dele, né? Magrinho, e ele não larga do seu dono. Mas aqui fala desse tipo de pessoas. Deus está junto, mas eles não queriam Deus ainda, eles queriam o que Deus podia dar. Ele diz: Moisés, nós queremos carne, manda esse Deus mandar carne para nós. Onde eles reclamam e pedem as codornizes. Mas querido, isso ainda não é o suficiente. Deus perto, Deus junto, mas junto ainda não é o suficiente. Deus não se contenta em estar junto, Ele quer ir a um nível mais profundo. Mas Deus não faz isso tudo de uma vez. Nós estamos há 6.000 anos mais ou menos de história, né? Um pouco mais. E você vai ver que Deus vem devagarzinho, em milênios e milênios, até que Ele conseguisse conquistar o coração do homem. Então estava junto, mas agora Ele queria ser carne e sangue. Deus disse assim: não posso estar só junto, e eu sou espírito e Deus, e eles são carne e sangue. Não, eu preciso ser carne e sangue também. Eu preciso ser como um deles e falar com eles como eles são. Eu preciso vir na carne e sofrer como eles sofrem, para eles verem o grande amor que eu tenho por eles, de deixar a minha glória, deixar meu estado de glória e vir se fazer homem. Vai vendo, querido, a profundidade, aonde Deus quer chegar, e Deus vai mergulhando cada vez mais. Ele vem em carne e sangue para mergulhar na nossa dimensão. A palavra de Deus diz, você deve conhecer muito bem esse texto: e o verbo se fez carne. Olha, ele se fez no ventre, viu? E o verbo se fez carne. Estava perto no monte, depois estava junto, agora já se fez carne e sangue como um de nós. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como o único Filho do Pai. E o que acontece? Ele veio como carne, mas como ele foi recebido? O povo judeu e os grandes ali de Jerusalém queriam que ele apenas, como carne, fosse um rei libertador apenas do Império Romano, mas não queriam ele como um salvador. Você vê que em todos os níveis Deus é rejeitado. Rejeitaram ele no cume do monte. Quando ele estava no meio do povo, mesmo estando no meio do povo lá no tabernáculo, quantos pecados aquele povo não cometeu e não irou a Deus, ao ponto de muitos ser destruídos, e até uma geração toda ficar 40 anos andando no deserto ali, dos 20 anos para cima, até que morresse. Então, em todos os níveis que Deus queria chegar mais perto do homem, o homem sempre o recusou. E aí ele se transforma carne e sangue no meio do seu povo, cumprindo as profecias do Cordeiro de Deus, que viria para tirar o pecado do mundo. E aí o seu povo o rejeita. Ou melhor, mas queriam um Deus libertador, um Deus socialista, um Deus MST. Vamos conquistar as terras de volta aqui, vê se o senhor vai lá no trono, senta lá e vamos governar. Que nós queremos um Deus para governar, vamos governar. Nós queremos sinais, maravilhas, vamos nos servir. E eles não quiseram o Salvador, querido. Sabe por quê? Porque eles não conseguiram enxergar neles pecador. Você sabe só quem precisa de um Salvador? Quem já se olhou no espelho e diz: eu sou um pecador, e eu preciso desse Jesus. E tem muitos por aí que você fala que precisa de Jesus. Ele diz: eu sou bom, eu faço boas obras, eu não bebo, eu não fumo, eu ajudo.
mas nunca reconhece: eu sou um pecador e preciso de um Salvador. E eles não entenderam isso, querido. Viam ele apenas, sabe como? Em carne e sangue. Esse é o carpinteiro. Eles só conseguiam classificar Jesus como um homem que sabia fazer mesas e cadeiras. Ninguém conseguia enxergar nele um Salvador, um homem cheio do Espírito, um homem que fazia sinais e prodígios grandes que ninguém podia fazer. Mas eles estavam cegos, porque o Deus desse século cegou eles, porque a religiosidade tinha cegado eles. Eles achavam que eles já eram bons, porque eles jejuavam 2 vezes por semana, porque traziam os dízimos e até do cominho da hortelã e traziam ao templo. E porque saíam pelas praças orando alto, eles diziam: nós não precisamos desse carpinteiro. Quem é esse homem? Filho de José? As suas irmãs habitam entre nós, os seus irmãos também. E não conseguiram olhar para ele como um homem de carne e sangue, dizendo: aí está um Deus encarnado. Quantos homens não olharam para Jesus e disseram: tu és o Filho de Deus? Para onde iremos nós, Senhor, se só tu tens a palavra da vida eterna? Enxergaram nele Deus. Alguns enxergaram. O Verbo se fez carne, ele chegou mais perto, habitou no nosso meio, pisou nessa terra como um homem igualzinho a nós. Mas mesmo assim, não conseguiu enxergar nele alguém que era um Deus que estava querendo nos conquistar. Perceba, a história de Deus é uma história de romance, querido. Do amado, que faz de tudo para reconquistar a sua amada e trazer de volta para o seu aposento. Essa é a história de Deus. Essa é a história de Jesus Cristo, o noivo, que veio aqui na terra para reconquistar a sua noiva. Amém? E hoje a gente vê tanta gente fazendo biquinho para Jesus. Tanta gente, sabe, fazendo bico doce para adorar, fazendo bico doce para entregar, fazendo bico doce para aceitar esse Salvador em comunhão com Ele e dizer: eu sou sua noiva, eu quero ser sua noiva, eu quero ser tua virgem, eu quero esperar a tua volta. Você está entendendo, querido? João 1,10 diz assim: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. A palavra conheceu aqui é ginosco, que dá também a entender, não fala só de conhecimento, mas de intimidade. E às vezes essa palavra é usada entre o marido e a esposa, conhecer no sentido de ter uma relação íntima, relação sexual. É a mesma palavra que é usada lá para Adão, quando dizia: Adão coabitou com Eva. Algumas versões dizem: Adão conheceu a Eva. É claro que ele já conhecia antes, conhecer intimamente. Aí nasceu, vai falar lá o nome dos filhos. Então diz aqui que o mundo não conheceu, não teve intimidade com ele. Ele veio até o mundo, pisou em carne e osso, mas o mundo não conseguiu ter intimidade com ele, com o Verbo. João 1,11, que está aí na sequência, diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, e disseram: crucifica-o. E se não bastasse pedir para crucificar, quando for lá no Gólgota assistir o espetáculo, ainda eles envergonharam a Jesus, dizendo: você não é o Filho de Deus que se encarnou? Por que você não desce da cruz? Salvou a outros, você não consegue salvar a ti mesmo. Você imagina que afronta de um Deus a um Deus. Pensou Jesus suportando tudo isso na cruz? Ele já tinha que suportar a dor. Você não imagina a dor que Jesus estava sentindo, querido. Ele já estava apanhando desde a noite anterior, apanhou cedo. E apanhou tanto que não conseguiu nem levar a madeira transversal da cruz até o lugar em que ele ia ser crucificado. Precisaram levar para ele. Aí lá com aquela dor, sofrendo toda a dor física. Porque Jesus sofreu 3 dores: a física, a emocional e a espiritual. A física, ele estava lá.
tentando achar ar para respirar, sentindo dores. A dor emocional é quando os seus passavam ali e ficavam envergonhando, desafiando ele. Você é Deus mesmo? Mas ele também teve a dor espiritual, querido, que é quando o pecado de toda a humanidade foi lançado nele. E Deus vira as costas para ele, para não ver o pecado. E ele chega a dizer: meu Pai, por que me desamparaste? Aí Jesus, querido, foi expulso da terra pela cruz. Ele se faz carne e foi expulso da terra pela cruz. Aí você percebe, querido, como Deus vem chegando perto, mas o homem nunca quer. Quantos habitantes nós temos em Limeira? Acho quase 300 mil. Quantos hoje estão em algum lugar cultuando a Deus? Quantos de Limeira, não vamos falar do mundo, quantos da nossa cidade disseram para esse Jesus: tu és o meu Salvador e eu te quero? É pouco, querido. É como se fosse uma peneira passando sobre a terra, nesses 7 bilhões de pessoas, sabe, para colher? Muito pouco. Mas não porque Deus não pode colher a todos, mas porque a maioria não quer é Deus. Deus quer se aproximar, o homem quer se afastar. Quando você vê o homem, aliás, é isso o resultado, né? O cara bebe uma garrafa, depois 2, depois 3, depois um fardo, depois vai indo embora. Tudo isso, querido, é para ficar longe de Deus. Tudo isso porque eles temem entregar a vida para Deus. E fala para mim, você que já entregou, doeu alguma coisa? Foi ruim para você, querido? Não foi. Foi muito bom ter encontrado esse Deus. Foi muito bom encontrar esse Salvador tão misericordioso e cheio de graça pela minha vida. Foi muito bom. Foi a melhor coisa que nós já fizemos em toda a nossa vida. Você não vai achar uma coisa melhor do dia em que teu nome foi escrito no livro da vida. Você não vai achar coisa melhor do que se entregar para Ele. Amém? Ele é digno, querido, da nossa vida. Ele é digno do nosso louvor. Ele é digno da nossa adoração. Ele é digno do nosso tempo. Ele é digno de tudo que é de nós para Ele. Ele é digno. Vamos dar tudo para Ele. Amém? Vamos dar gozo ao nosso Deus. Porque hoje eu posso dizer para você, querido, você pensa que Deus olha para aqueles que já são seus, que são poucos, e Ele diz: que se lasque o resto. Não, Ele se alegra conosco, mas também Ele se entristece com toda a humanidade. O cara que está matando agora, nesse exato momento, roubando, estrupando, Deus está triste com o que ele está fazendo, e Deus também quer conquistar o coração dele, porque eles estão cegos e dominados por demônios. Mas a natureza humana quer se afastar. A natureza humana quer se afastar. Então ele foi expulso. Deus se faz carne, mas mesmo assim ninguém o recebeu. A maioria não o quiseram. A maioria não o quiseram. E você sabe que a igreja primitiva, todos aqueles que foram representantes de Jesus também foram expulsos, também foram queimados, também foram mortos, porque mataram o representante, mataram o Deus, o rei, e também mataram os seus representantes. O mundo, não o mundo terra, o mundo pessoas e sistema, detesta cristãos. Você lê nas notícias e vai saber do que eu estou falando. Você vai falar: os muçulmanos também, mas não são só eles, aqueles que matam o tempo todo cristão. Cristãos e judeus eles não podem ver à frente. Mas não é só lá. Na nossa cidade, na nossa nação, estão matando, estão perseguindo, estão fechando. As leis estão sendo feitas por todos os países do mundo para fechar o cerco. Eles não quiseram Jesus encarnado, e não querem os filhos de Deus na terra, em carne e osso também. Mas glória a Deus, porque nós não somos daqui. Amém? Nossa terra lá em cima. Não quero ficar aqui mesmo.
Eu quero o mais rápido possível estar lá com Ele. Se dependesse de mim, já agora. Se dependesse de mim, já agora. Sabe que se Deus perguntasse para você nessa noite, Jesus, você quer subir comigo agora? Você diria assim? Amém? Ou você fala, eu tenho ainda que me formar, eu tenho que casar. O que você falaria? Se Ele é teu bem maior, querido. Paulo diz assim, melhor é estar com Cristo. Eu prefiro estar lá. Aí, querido, então Jesus, Deus aqui, o verbo encarnado, Ele chega mais perto e se faz carne. Aí Ele morre e sobe aos céus ressurrecto. E quem que Ele envia? O seu Espírito. Ele diz, vou para o Pai, mas envia o Espírito Santo. Olha lá que interessante. Aonde Deus vai agora? Ele estava perto no monte, depois Ele estava junto no meio do povo. Aí Ele vem, se faz carne e fica mais perto ainda. Aí matam Ele, Ele ressuscita. E agora Ele vai num lugar mais profundo. Aonde? Dentro de você. Olha Deus chegando mais perto. Olha o nível de Deus chegando mais perto. Agora eu não me contento em ter vivido só no meio deles como carne. Agora eu quero enviar o meu Espírito para estar dentro deles. E esse é o lugar mais íntimo que Deus pode estar. Não existe outro lugar onde nós podemos ter maior intimidade do que aqui dentro. Não existe outro lugar. Então Deus veio descendo, Deus veio vindo, até que Ele conseguiu entrar dentro de nós. E nós sabemos isso quando o Espírito desceu em Pentecostes, e aqueles homens ficaram cheios do Espírito de Deus dentro dele. Dentro deles. Amém? E é nesse nível que nós nos sentimos pessoas completas. Pessoas que não precisam mais de nada a não ser a presença de Deus. É nesse nível que você diz assim, olha, eu tinha Deus, sabe, perto. A minha religião me ensinava que Deus estava perto. Eu não conseguia ver Deus dentro de mim. E aí, uma hora eu senti Deus mais junto. Mas agora, eu senti que esse Deus está dentro de mim. E é nesse nível que Deus quer que todos nós estejamos. Você não pode estar no nível de olhar só para o monte de Deus e ficar com medo e dizendo, pastor, vai lá falar com Ele para mim. Pastor, ora lá, fala com esse Deus por mim. Não! Deus também, querido, Deus não quer que você se contenta com Ele apenas pairando. Eu fui no culto e eu senti a unção no lugar, amém, pela glória. Mas não é esse nível também que Ele quer. Ele quer que você sinta Ele dentro de você, querido. Que aqui dentro, sem braço de carne, aqui dentro você o abraça espírito com espírito, e você tenha comunhão com Ele. É esse nível que Deus quer que todos cheguem. Deus trabalha todos os dias para que todos cheguem a esse nível. E esse é um trabalho já com a igreja. Nós não estamos falando de quem está lá fora, porque agora é quem já recebeu o Espírito Santo. Então o que Deus tem trabalhado, o que o Espírito Santo tem trabalhado, para que nós possamos sentir essa presença de uma maneira tão profunda dentro de nós, para que nós possamos morrer e ser amortecido por tudo que nos rodeia. Porque quando você está cheio da presença, mas cheio de verdade, e tem um contato com esse Deus vivo de verdade, querido, é onde Deus quer que você chegue, a ponto de você não sentir mais prazer por nada que te rodeia. Não só não sentir prazer, como também não sentir-se preso a nada que te iluda desse mundo, porque ilusão tem de monte por aí. Tem gente se iludindo com dinheiro, outros se iludindo com profissão, outros se iludindo com namorado, nada pode nos iludir, além da presença do Senhor que está em nós, porque ela é verdadeira, ela não é ilusão. Amém? Então Ele quer trabalhar na igreja. Ele quer que você vá, querido, lá para as águas profundas. Ele quer que você olhe para Ele com profunda gratidão, respeito, amor, paixão. O que está faltando na igreja é paixão. Fala para mim, paixão não é coisa doida? É perigoso quando um rapaz está apaixonado. Se ele diz que ama, amém. Mas se ele diz que está apaixonado, é uma coisa meio doida. Porque o cara pode matar, ele pode fazer qualquer coisa por causa do ciúme de tão apaixonado. A paixão, ela traz loucura. Só que eu digo assim, por Jesus você tem que ser apaixonado. Fala para mim se aqueles homens da igreja primitiva não tinham uns pinos a menos. Quem olhava humanamente.
O cara tinha a chance de negar e não ser queimado, porque eles passavam piche, querido. Olha lá que interessante. Eles pegavam os cristãos, principalmente no Império de Nero, passavam piche nele, penduravam no poste e acendiam à noite para divertir a multidão, ou para acender a cidade. E ele tinha a chance, porque sempre perguntava assim: você nega esse Jesus? Porque é isso que o diabo quer ouvir. Até os islâmicos, eles não matam sem perguntar: você nega Jesus? Eles querem ouvir as pessoas negarem. Mas eles não negaram. Estavam tão apaixonados que não se importavam. Pedro ficou preso na cadeia. E ele sabia que no outro dia iam cortar o pescoço dele, porque já tinham feito isso com Tiago. E aí Pedro estava tão descansado no Senhor, que o anjo chegou lá à noite e teve que acordar ele. Você já imaginou isso, querido? E hoje, a gente está com uma unha encravada, a gente não dorme preocupado. A gente tem um negocinho simples para resolver no outro dia, a gente já não dorme. E o cara ia ser morto e estava dormindo. O anjo precisou acordar ele. Ô Pedro, levanta, vamos lá, rapaz, tem mais coisa para fazer, não chegou a sua hora ainda. Mas sabe por quê? Isso fala do nível de paixão. Então, eu não sei se você gosta de Jesus, se você ama Jesus, ou se você é apaixonado por Jesus. Mas uma coisa eu sei: pela sua vida e pelos seus frutos eu saberei se você é apaixonado, ou se você ama, ou se apenas você gosta, ou um simpatizante. Porque aqueles que são apaixonados, querido, dizem sim o tempo todo para Jesus. Jesus manda fazer loucura, a pessoa vai lá e faz, porque é apaixonado. Está nesse nível profundo, aonde ele está tão entrosado com esse Deus, que Deus falou, ele está lá fazendo. Ele sabe que é Deus que está falando com ele. Ele não fica consultando 10, 20 profetas para dizer: fala para mim, é Deus ou não é? Aí vai com a missionária não sei o que, com o missionário não sei o que, com mais não sei quem. Fala para mim, é ou não é? Não, ele tem o joelhinho dele todo dia no quarto, ele tem intimidade com Deus. E quando Deus diz: vai lá e faz isso, ele sabe: eu sei que é Deus que está falando. Porque está no nível de paixão, querido. Está no nível de paixão que faz qualquer coisa sem importar com o que o pai vai falar, com o que a esposa vai falar, com o que o patrão vai falar. Ele vai lá e faz o que Deus mandou. Prenderam Pedro e João, os sacerdotes. Disseram para ele: nós não queremos que vocês continuem pregando sobre esse Jesus aí. Eles olham para ele e dizem: olha, compete a nós primeiro obedecer a Deus, depois a vós. Nós somos apaixonados. Apanharam, saíram dali, sabe o que eles foram fazer? Correram lá no mesmo lugar onde eles foram presos para falar de Jesus. Porque quem é apaixonado não fecha a boca, querido. Quem é apaixonado não fecha a boca. Os historiadores contam que muitos cristãos morriam cantando para Jesus. Você já viu, você está pronto para morrer e você está cantando para Ele? Paulo e Silas estavam numa cadeia e não sabiam o que iam acontecer com ele. Numa cadeia fria, toda fedida, com esgoto ao céu aberto, preso às pernas. E chegaram à meia-noite e quem é apaixonado por Jesus faz coisa doida, querido. Você é inspirado quando você está no meio de um rede de esgoto, cheio de cocô, tudo fedido. Será que dá uma inspiração de cantar alguma música para Jesus? Humanamente não dá, mas se você está apaixonado e está no nível do Espírito, você canta no meio da merda, vamos falar assim. Você canta no meio de qualquer situação. E eles começaram a cantar, e Deus falou: que é isso? E Deus falou: meu Deus, não, Deus. E Deus falou: mas que é isso? Ah, querido, não tem quem segura Deus. Deus foi lá, abalou toda a cadeia, as estruturas, abriram-se as cadeias, e ainda além de todos ver o testemunho do poder de Deus, o carcereiro foi salvo e sua família naquela noite. Então você vai vendo o nível de profundidade. Então os historiadores contam que quando muitos cristãos foram lançados nas arenas para ser comido por leões, antes de soltar os leões, e até quando estavam soltando os leões vindo, todos eles juntavam num cântico, cantando a Deus, e todo aquele povo assistindo ao espetáculo. Isso é para quem está apaixonado.
Hoje nós reclamamos de barriga cheia, com muito pouco a gente não dorme, com muito pouco a gente quer abandonar, com muito pouco a gente quer parar. O irmão, por que você está parando? É porque eu perdi o emprego, é porque não deu certo lá. O irmão, mas você não depende do emprego para ter comunhão com Deus, você não depende do dinheiro para você continuar amando a esse Deus, porque se você depender do dinheiro para amar a Deus, então Jesus Cristo não precisava ter vindo à terra, é só Deus enviar ouro para todo mundo e pelas riquezas nós teríamos comunhão com Deus. Então não depende de nada. Tenha o mesmo coração que Jó teve, que num dia só ele perdeu tudo, querido, até familiares, até filhos. E ele rasgou a veste em sinal de humilhação, rapou a cabeça e adorou a Deus. Olha, a palavra é adorou, não murmurou, não blasfemou. Ele adorou a Deus. Então, se a gente tem essa presença e está nesse nível de paixão, duvido que a gente vai largar o Senhor por qualquer coisa. Duvido que a gente vai pensar em voltar para trás. Como que nós podemos passar pela nossa mente o voltar para trás e desistir de Deus, ou dar um tempo, se eu tenho uma comunhão tão grande de amor por Ele? A não ser que eu esteja servindo um Deus, querido, fictício, um Deus que não existe, ou um pedaço de madeira, de barro, aí sim. Mas se você tem um Deus vivo que veio da montanha, desceu no povo de Deus, se encarnou na terra, subiu, enviou o Espírito Santo e veio habitar dentro de você, não tem como. Não tem como. Amém? Você tem que estar satisfeito com esse Deus. Satisfeito é quando você não precisa de mais nada. Isso já está bom. Deus, só o Senhor. Jesus, só a Ti. Não preciso de mais nada. Aí você vai falar, pastor, mas eu não vivo diário. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar, eu tenho que vender. Amém. Só que se você tiver Jesus como seu tudo, Ele não é um Deus idiota que baba no trono e fica lá. Ele sabe de tudo que você precisa. E além de saber, Ele olha o seu amanhã, o seu mês seguinte, o seu ano seguinte. Ele sabe de tudo dia após dia. E Ele vai programando tudo para que você não falte nada para você. Não falte nada para você. Aliás, vida de cristão tem que ser como está escrito lá na carta de Timóteo: tendo que comer o que vestir, estejamos contentes. Amém? Amém? O resto tudo é lucro. Eu tenho um carro, amém, Senhor. A tua palavra diz comer, beber e vestir já era o suficiente. Agora o Senhor me deu um carro, amém, Senhor. Uma casa, amém. Ele vai dando. Ele não é um Deus também, querido, munheca fechada, mas Ele sabe a hora de dar e o quanto dá, viu? Porque Ele não quer que nenhum de nós se perca. Isso Ele sabe. Amém? Então Ele entrou no espírito humano. Mas não parou aí. Você fala, mas é só isso? Não. Agora Deus quer que nós estejamos 100% com Ele lá no monte. Nós vamos voltar, é o caminho inverso agora. Do monte, Ele desceu para o tabernáculo no meio do povo de Israel. Aí Ele se encarnou em carne. Se encarnou só pode ser em carne, né? Carne e sangue. Ressuscitou. Veio morar dentro de nós, mas não parou aí. Aí Ele quer que a gente volte com Ele 100% para o Monte Santo, onde Ele habita nas alturas. Amém? É história de resgate. Desce, vem, resgata e leva de volta, através do sangue de Cristo. Amém? Agora estamos prontos, querido, para voltar a esse lugar. O Espírito já habita em nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo é nosso selo. É o selo da propriedade. É a garantia da propriedade de Jesus, guardando-nos para a volta dele. Nós estamos todos seladinhos aqui, viu? O inimigo, ele olha e ele sabe quem está selado, quem não está. Ele anda por todos os cantos, ele olha, isso aqui tem um selo, isso aqui é de Deus. Aí o macumbeiro vai pedir para ele fazer uma macumba. O macumbeiro fala, não, aquele lá é do homem lá de cima. Como é que ele sabe? O diabo que está nele ali fala, ó, aquele lá é lá de cima, não mexa, ele está selado. Tem dono, vai voltar para o seu dono no Monte Santo. Amém? E isso acontecerá, querido, no arrebatamento, quando nós encontrarmos com Jesus, na onde? Nos ares, nas nuvens,
diz que nós vamos encontrar com Ele nas nuvens. A mesma nuvem, é o carro. Pode ver que o carro está sempre acompanhando Deus, né? Jesus, quando foi assunto ao céu, quem levou Ele? O carro dele, a nuvem. Uma nuvem o levou. O carro de Deus está sempre envolvido, né? A gente fala carro, mas é a nuvem, é a glória. Aí quando o arrebatamento for acontecer, a gente vai subir 100%, carne e osso, tudo sendo transformado na glória, para encontrar com Jesus nos ares. Então agora é a nossa volta, é o caminho inverso para voltarmos à casa do Pai. Amém? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. É Jesus que está falando. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Olha aqui o cumprimento 100%. Lá no monte ninguém quis ir. Aí Jesus faz todo esse trabalho que nós acompanhamos, e agora Ele diz, eu venho buscar vocês, para que onde eu estou, vocês estejam comigo, no monte santo de Deus, face a face. A Bíblia diz que nós vamos ver Ele como Ele nos vê, face a face, diante do Deus Todo-Poderoso. Amém? Dá para dar uma glória a Deus por isso, querido? Se você está ouvindo direito, aí me puxa que lá a vida, né? 1 Tessalonicenses 4,16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre... Tem que ter nuvem, tem que ter o carro de Deus. Veio no monte, a nuvem estava lá, ninguém quis ir para a nuvem, mas agora Ele diz, agora esse que tem o meu espírito, até onde eu queria chegar, que era o mais íntimo deles, agora eu vou trazer ele para essa nuvem, que eles não quiseram lá atrás, e tinham medo, e ficavam longe, agora eu vou trazê-los comigo. Olha que lindo isso, querido. A Bíblia diz, nós lemos, que havia clangor de trombeta lá, no Velho Testamento, e eles ficaram horrorizados. Então a trombeta espantava eles. Agora diz que toca a trombeta, agora é o contrário. Toca a trombeta, e por essa trombeta nós vamos ser atraídos 100% com o Senhor nas nuvens. Amém? Eu acabei de ler tudo, não lembro. Seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Esse encontro maravilhoso. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Console o irmão que está do teu lado com essa palavra. Diz, nós vamos estar com o Senhor nos ares. É para consolar uns aos outros, querido. Nós não devemos parar de falar disso. É claro que as pessoas acreditam no Superman, no Homem-Aranha, em tantos filmes de ficção, eles acham que tudo isso é verdade. Mas quando você falou, vai chegar um dia que vai tocar a trombeta, e está chegando, e nós vamos ser arrebatados de corpo tudo. Nosso corpo vai ser transformado como o de Jesus, que ressuscitou do túmulo, e encontraremos com Ele nos ares. Ele diz, rapaz, você fumou maconha estragada, você está com um problema. Mas não acreditam nisso, mas acreditam em tanta tonteira. Acreditam que abrir um jornal e dizer, eu sou do signo de Áries, como vai ser meu dia hoje? O seu dia vai ser uma nhaca. Que nhaca esse dia. Eles acreditam. Agora, quando abrem esse livro, que não é o jornal, mas é a boca de Deus e a verdade de Deus, que não pode mentir, aí fala para ele, nós vamos encontrar com Jesus nos ares. Para com isso, cara. Isso é ficção. Vai ser ficção até que não aconteça, não é? Vai ser ficção até que não aconteça. Olha, foi em São Caetano, se eu não me engano, né, que teve aquela vez que tinha um cheiro de gás no shopping. Já estavam avisando faz tempo. Olha, está um cheiro de gás esquisito, um cheiro de gás. Não é nada, mas está cheirando gás, está esquisito. Ninguém acreditou em nada daquilo. Até o dia que explodiu. Porque o gás estava vazando. A mesma coisa com isso aí. Estão falando? Nós somos os Noés de hoje. Estamos pregando a justiça também. Olha, vamos entrar para a arca. Vamos fazer parte do corpo de Cristo. Vamos estar nessa arca. Jesus vem voltando. Todo mundo está dizendo que voltando, isso não existe. Faz mais de 2000 anos que estão falando que Jesus vai voltar. Até a hora que Ele volta. Só que aí é complicado, né? Aí não tem mais... A segunda chance vai ser complicada.
Vamos continuar para a gente encerrar aqui então. Hebreus 11:39. Olha que interessante essa passagem. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Todos os santos que morreram antes de nós, eles não tiveram a concretização da promessa. Por quê? Por que tantos homens de Deus, desde Jesus para cá, não de Jesus não, desde de Adão para cá, todos os homens que foram de Deus, que morreram, eles não foram concretizados na promessa? Por que que não? Não, por causa de nós. Mas por quê? Porque eles só estão com o Espírito lá, eles estão incompletos. Então Deus não quis ressuscitar eles primeiro para que nós viéssemos atrasados. Ele diz, não, vamos esperar e eu ressuscito todo mundo junto. Aí não vai ter briga, né, com os filhos de Deus. Ah, mas ressuscitou primeiro. Não, guarda aí que vocês vão ressuscitar tudo junto. Então é isso que está dizendo essa palavra. Todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. É isso que nós estamos falando. Deus veio dentro de nós, é a um nível íntimo, mas Ele não se contenta aí. Eu não quero que meus filhos fiquem no túmulo, eu não quero ninguém no túmulo. Muito embora o Espírito vai para Deus, mas eu não quero nem que a carne deles venha tudo aqui para o céu. Eu criei eles inteiros, eu quero eles inteiros aqui, ressuscitados. Esse é um outro nível mais profundo ainda, onde nós teremos o mesmo corpo de Cristo, a noiva com o mesmo corpo do noivo, numa boda, numa festa de casamento lá no céu. Esse vai ser o momento mais íntimo ainda do que esse que nós já temos aqui. Nós vamos ter um momento lindo, uma festa linda só para nós, queridos, só para a igreja. A igreja vai ser o centro das atenções no céu. Os anjos estarão servindo a igreja na bodas. O noivo vem com os olhos brilhando para encontrar a noiva, dizendo, quanto tempo esperei por você. Quanto tempo esperei por você. Você pensa que Jesus também não anseia por nos encontrar lá face a face com Ele? Fala, mas Ele está dentro de mim. Amém, querido. É um nível íntimo, profundo, que delícia. Mas melhor é estar face a face, sim ou não? Melhor é estar face a face. Ah, eu já tenho Deus na minha vida. Amém. Temos que ter e temos sim. Que gostoso dentro do nosso espírito. Mas Deus não está na nossa carne, só no nosso espírito. E daí? Nós precisamos ter Deus em tudo. Aí que vai ser glorificado o teu corpo. Para que você esteja 100% com Ele. Amém? Para encerrar, querido, abre comigo Hebreus 12:18. Eu quero ler com você aqui. A gente já vamos encerrar. Essa volta para o monte de Deus, querido, é para aqueles que já encontraram Deus aqui na terra. Esse arrebatamento para encontrar Jesus nos ares é para aqueles que já encontrou Jesus aqui na terra. Esse negócio de ficar, um dia quando eu morrer eu estarei lá com o Senhor, e aqui não quer nada, não existe isso. Se você encontrou com Ele aqui, você vai encontrar com Ele nos ares. Amém? Hoje eu tive um sonho engraçado. Eu sonhei que estava dormindo e acordei para ver se eu estava dormindo. Não é isso não. Eu tive um sonho engraçado. Engraçado, não tem graça eu falo engraçado porque, você imagina. Eu sonhei que a minha esposa estava do meu lado e ela disse assim, olha, o Senhor falou para mim que vai te recolher logo logo. Aí eu olhei para ela, é o Ru, falei eu. Aí eu olhei para ela e disse assim, eu falei, que glória, é melhor estar com Ele do que estar aqui. Mas eu falei isso de coração, no sonho mesmo. Eu falei, é melhor estar com Ele do que estar aqui na terra. Eu não sei se isso é profético ou se isso é só um sonho. Mas amém. Eu acho que todos deviam ter esse sentimento no coração. Senhor, quando o Senhor me recolher, vai ser o dia mais feliz da minha vida. Vai ser o dia mais feliz da minha vida, porque eu estarei face a face contigo. Dura coisa é quando Deus recolhe, ou quando a pessoa morre, e não tem Deus. E aí é aquela palha que foi lançada na fornalha, não serve para nada. Amém? Então, nós temos já que ter um encontro com Jesus aqui para encontrar com Ele nos ares. Antes de subir o monte, encontrar com Ele nas nuvens, já tem que encontrar Ele aqui. Vamos ler Hebreus 12 para a gente encerrar, querido. Hebreus 12:18.
Aqui vai falar dos dois montes, né? Desse que nós acabamos de ler lá de Moisés e do monte lá do céu. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado, olha lá, está falando para nós. Aquele monte de Moisés foi um horror para as pessoas. Mas vai falar no 22 de nós: mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos. Tudo isso para nós, querido. A universal assembleia e reunião, né? E a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. E temos também a chegada a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tendo cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Aqui vai falar daquele momento que o fogo passa por toda a terra, diz a Bíblia, e purifica toda ela, para que haja novo céu, nova terra. Vai ficar só as coisas que precisam ficar. 28 para a gente encerrar. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pelo qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Amém? Ó, querido, o 28, que nós recebemos esse reino dentro de nós já, é onde Deus queria entrar. Agora nós precisamos reter essa graça. De que jeito? Servindo a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, para que um dia nós possamos estar ao nível mais profundo, que é esse para onde nós vamos. Amém? Face a face, 100%, lá naquele céu, onde muitos dos nossos queridos irmãos já estão glorificando a Deus, esperando por nós. Não é só Jesus, os nossos irmãos que estão lá, estão esperando por nós, dizendo: oh Jesus, Maranata, volta logo a buscar aquela igreja, traz esse povo aqui para cima, para nós fazermos uma grande festa para Ti. Amém? Vai ser a festa mais linda, 7 anos no céu, de casamento com Jesus. Ou eu imagino, ou não imagino, né? A gente imagina, mas não consegue ir na profundidade. Não consegue ir na profundidade do que será o que Deus tem para nós. Amém? Vamos nos colocar em pé, queridos.